No vasto oceano da história naval, dois gigantes emergem das águas, o USS Constitution e o HMS Victory. Sejam bem-vindos ao canal Arte Retrô, eu sou o Marcos. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante, explorando a história, as dimensões e as proezas desses navios lendários. Embarque conosco nesta aventura e descubra os segredos e curiosidades dessas majestosas embarcações que resistem ao tempo. O HMS Victory. O HMS Victory é um famoso navio de guerra britânico que desempenhou um papel significativo na história naval do Reino Unido. A construção começou em 1759, durante a época da Marinha Real Britânica. O navio foi projetado por Sir Thomas Slade e construído nos estaleiros da Royal Naval Dockyard, em Chatham, Inglaterra. O navio foi encomendado pelo Almirantado Britânico, como parte dos esforços de expansão da frota naval britânica durante as guerras napoleônicas. Sua construção foi uma resposta à necessidade de navios mais poderosos para enfrentar os desafios da época. O HMS Victory foi lançado ao mar pela primeira vez em 7 de maio de 1765. Foi uma ocasião importante, pois marcou a conclusão da construção do navio e seu preparo para entrar em serviço ativo na Marinha Real. Ficou famoso por seu papel na Batalha de Trafalgar, ocorrida em 21 de outubro de 1805. Sob o comando do almirante Horatio Nelson, o navio liderou a frota britânica na vitória decisiva contra a marinha francesa e espanhola. No entanto, Nelson foi mortalmente ferido durante a batalha e faleceu a bordo do navio. Após a batalha, o HMS Victory passou por várias modificações e serviu como navio-escola antes de se tornar um navio-museu. Atualmente está ancorado no Portsmouth Historic Dockyard, no sul da Inglaterra, e é uma atração turística popular, permitindo aos visitantes explorar sua história e arquitetura. Características do HMS Victory. O HMS Victory tem um comprimento de quilha de aproximadamente 60 metros, ou 226 pés, e um comprimento total de cerca de 74 metros, ou 244 pés. Sua boca, que é a largura máxima do navio, é de cerca de 15 metros, ou 50 pés. A altura do convés principal até o mastro mais alto, conhecida como mastro de bonina, é de aproximadamente 53 metros, ou 174 pés. O navio tem um deslocamento de 3.500 toneladas, o que inclui o peso da própria estrutura do navio, armamentos, tripulação e suprimentos a bordo. O HMS Victory tem 3 mastros principais, conhecidos como mastro de proa, mastro do meio e mastro de bonina. Além disso, há também um mastro de traquete na parte traseira do navio. Esses mastros suportam as velas utilizadas para a propulsão do navio. Em seu auge, o HMS Victory tinha uma tripulação de aproximadamente 850 a 900 homens, incluindo oficiais, marinheiros e fuzileiros navais. Eles eram responsáveis por todas as operações e funções a bordo do navio, desde a navegação até a manutenção, combate e outras tarefas necessárias para o seu funcionamento. O HMS Victory era equipado com uma poderosa artilharia de canhões. Durante a maior parte de sua carreira, o navio tinha 104 canhões a bordo, distribuídos em 3 convéses principais. Esses canhões variavam em calibre e poder de fogo, desde o de menor calibre nos convéses mais altos até os maiores no convés principal. A artilharia do navio era usada para combate naval, sendo capaz de disparar projéteis pesados em direção a outras embarcações. Além de sua função como navio de guerra, o HMS Victory também servia como residência para os oficiais e para o comandante do navio. Ele era equipado com uma variedade de compartimentos, incluindo quartos, salas de estar, cozinha e até mesmo uma capela a bordo. Essas características ajudaram a moldar a história e o legado desse icônico navio de guerra britânico. O USS Constitution.
A construção do USS Constitution foi iniciada em 1794, na cidade de Boston, nos Estados Unidos. O navio foi projetado pelo arquiteto naval Joshua Humphreys e construído no estaleiro Edmund Hart. O USS Constitution foi encomendado pela Marinha dos Estados Unidos durante a presidência de George Washington. Foi um dos 6 navios da classe Chesapeake, encomendados para reforçar a Marinha dos Estados Unidos. O USS Constitution foi lançado ao mar pela primeira vez em 21 de outubro de 1797, em uma cerimônia no estaleiro de Boston. A cerimônia contou com a presença do presidente John Adams e foi um marco importante na história da Marinha dos Estados Unidos. O USS Constitution foi construído em um momento em que os Estados Unidos estavam se estabelecendo como uma nação independente e buscando proteger seus interesses marítimos. Ele foi projetado para ser um navio de guerra capaz de enfrentar os ataques de corsários e navios de guerra de outras nações. Durante a Guerra de 1812 entre os Estados Unidos e o Reino Unido, o USS Constitution ganhou fama por sua resistência e capacidade de suportar o fogo inimigo. Durante um confronto com o navio britânico HMS Guerrier, os canhões inimigos pareciam ricochetear na casca de carvalho do USS Constitution, dando-lhe o apelido de Old Ironsides, ou seja, velha barcaça de ferro. Esse apelido ajudou a consolidar a reputação do navio como um símbolo de força e determinação dos Estados Unidos. Atualmente, o USS Constitution é o navio de guerra mais antigo do mundo ainda em serviço ativo. Ele é mantido pela Marinha dos Estados Unidos como um navio museu e é aberto ao público para visitação. O navio passou por várias restaurações ao longo dos anos para preservar sua autenticidade e história. Características do USS Constitution. O USS Constitution tem um comprimento de aproximadamente 62 metros, uma largura de cerca de 13 metros e um calado, parte do casco submersa, de aproximadamente 6,5 metros. Sua altura total, da quilha ao topo do mastro principal, é de cerca de 61 metros. O peso do USS Constitution é de aproximadamente 2.200 toneladas. A estrutura do USS Constitution é feita de madeira de carvalho, com um casco de 3 camadas de tábuas de madeira sobrepostas e presas por pregos de cobre. Esse design foi escolhido para tornar o navio mais resistente ao fogo inimigo. Possui 3 mastros principais. O mastro principal, localizado no centro do navio, é o mais alto e mede cerca de 67 metros de altura. Os outros 2 mastros, o mastro da frente, foremast, e o mastro de trás, mizzenmast, são os mais baixos. O USS Constitution tinha uma capacidade de tripulação de cerca de 450 a 500 homens durante seus primeiros anos de serviço. Essa tripulação incluía marinheiros, fuzileiros navais, oficiais e outros membros da equipe. O USS Constitution foi originalmente equipado com uma variedade de armamentos. Durante a Guerra de 1812, sua configuração de armas incluía 30 canhões de calibre 24 libras e uma bateria principal e 20 canhões de calibre de 32 libras em sua bateria superior. Além disso, o navio carregava canhões menores de calibre 12 libras e 9 libras em posições de tiros mais elevadas. O USS Constitution foi projetado como uma fragata de 3 mastros, um tipo de navio de guerra rápido e manobrável. Ele tinha uma velocidade máxima de cerca de 13 nós, ou 24 km por hora, com ventos favoráveis. Além disso, o navio tinha um sistema de vela complexo que permitia ajustar a configuração das velas de acordo com as condições do vento. Essas são algumas das características do USS Constitution, um navio notável em termos de suas dimensões, materiais, tripulação e armamentos. A disputa pelo título entre os navios. Há divergências em relação ao navio de guerra mais antigo ainda em atividade no mundo. Tanto o USS Constitution como o HMS Victory
são considerados como candidatos a esse título e há diferentes critérios e interpretações que podem ser aplicadas para determinar qual deles é o mais antigo. O USS Constitution foi lançado ao mar em 1797 e ainda está em serviço ativo na Marinha dos Estados Unidos, sendo utilizado para cerimônias, eventos especiais e passeios educacionais. Ele é considerado o navio de guerra mais antigo ainda flutuante. Por outro lado, o HMS Victory foi lançado ao mar em 1765 e atualmente está ancorado em Portsmouth Historic Dockyard, no Reino Unido, onde serve como navio-museu e atração turística. Embora não esteja em serviço ativo como navio de guerra, ele é considerado o navio de guerra mais antigo do mundo em termos de sobrevivência e preservação. Dessa forma, é importante considerar que o USS Constitution é o mais antigo em serviço ativo, enquanto o HMS Victory é o mais antigo em termos de existência e preservação como navio-museu. Ambos possuem grande importância histórica e continuam a fascinar visitantes de todo o mundo. E assim chegamos ao porto seguro do conhecimento, desvendando os segredos e admirando a grandiosidade do USS Constitution e do HMS Victory. Agradecemos por nos acompanhar até aqui e convidamos você a explorar mais conteúdos incríveis no nosso canal. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe este vídeo com outros apaixonados pela história. Até nossa próxima aventura!